Deixa eu ver se o OBS. Pronto, o OBS está gravando, gente. Bem, a gente gostaria de dar as boas-vindas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, primeiramente, né? E as boas-vindas que hoje é o início da trajetória do nosso clube, o Bitcoin Trader Club. Foi uma ideia organizada por 6 pessoas, das quais 3 estão aqui hoje presentes. A pessoa que vos fala, Pedro Alexandre, temos o Cauã Ribeiro, que é o nosso especialista em trade, e temos Diego Alexandre, que é a parte de P2P, pagamentos em cripto, e depois ele se apresenta até melhor. Então sejam todos bem-vindos. A nossa proposta aqui é uma proposta educativa, é uma proposta de passar conhecimento, criar uma comunidade e daí todos crescermos juntos, porque isso aqui é um mercado absolutamente novo, disruptivo, quebra muitos paradigmas, então a gente tem que se unir, porque afinal de contas a gente é a minoria da minoria da minoria. E eu vejo muito no mercado cripto algumas panelinhas, algumas pessoas que se acham melhores do que outras, autoridades, enfim, ficam negando algumas ferramentas que o DeFi pode nos proporcionar hoje em dia. E a gente está aqui para ampliar esses horizontes, crescermos juntos e, como eu disse, criar uma comunidade para a gente estar sempre querendo melhorar nesse mercado, né? Que é um mercado novo, cheio de oportunidades, democrático e libertador. Eu vou aqui fazer uma leve introdução ao mundo cripto, porque a gente está tentando fazer uma rota de conhecimento. Tá? A gente vai tentar entender o antes do Bitcoin e o que ocasionou dele ser uma descoberta, né? Vocês vão entender o que eu estou dizendo, e o que ele está proporcionando de mudanças no mercado como um todo. Então a gente vai passar um pouquinho pela história do dinheiro, da internet também, uma pinceladazinha para poder entender como que se chegou no mercado cripto, tá? O nome da reunião hoje foi o antes e o depois do Bitcoin, mas talvez não dê tempo da gente falar do depois. Acho que a gente vai falar hoje mais concentrado no antes. E a gente vai tentar estabelecer aqui, como na história é dividida geralmente em antes e depois de Cristo, a gente vai fazer o antes e o depois do Bitcoin. Então agora eu vou fazer uma pequena apresentação e qualquer coisa vocês podem me interromper, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que compartilha. Que essa aqui é a nossa primeira live e eu estou me adaptando a essa tecnologia. Pronto. Deixa eu ver se aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação, gente? Sim. Pronto. Então, eu tenho um curso, né? Vocês estão vendo essa janelinha ao lado aqui que eu estou vendo, não? Não, no nosso aparece só a apresentação mesmo, né? Pronto, maravilha. Que bom, isso aqui é melhor que o, que o Google Meet mesmo. Pronto. Aqui eu tenho um curso chamado Master Crypto, né? Que eu penso em terminar ele e botar ele online para vender, juntamente com os produtos do Bitcoin Trader Club. E a gente vai passar um pouquinho pela evolução da internet, né? Entender o que é o Web 1, Web 2 e Web 3, uma breve história da evolução do dinheiro e algumas crises econômicas que vão fazer surgir o Bitcoin, né? Então vamos lá. Aqui a gente vê a evolução da internet. A internet ela começou com várias mini internet. O meu áudio saiu? Agora? Agora sim, voltou. Eu acho que eu cliquei aqui errado, desculpa. Então, gente, no início da internet, antes do www, existiam mini internets pelo mundo. Por exemplo, a Universidade Federal tinha a internet deles, o Banco do Brasil tinha a internet deles, a Universidade de Harvard tinha a internet deles, só que essas internets elas não se conversavam, elas não se comunicavam. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma organização no protocolo de comunicação. Então chegou o que a gente chama de protocolo TCP/IP, que ele organizou esse processo, e a partir dessa organização,
a gente conseguiu conectar todas essas mini internets, formando essa rede global. Então a gente saiu de mini internet para a Web 1. Qual seria essa Web 1? Seria uma web somente que você consumia, uma internet estática, tipo um jornal, uma revista. Você abria a página e você só lia aquilo ali. Depois, a internet foi naturalmente evoluindo para o que hoje a gente está mais fortemente, que é a Web 2, que já é uma web mais interativa. Você não só consome a informação, como você também pode criar informação. Você pode conversar com seu artista favorito, você pode criar conteúdo, tem as redes sociais, enfim. E hoje a gente está na transição para a Web 3, que é a web descentralizada, é a web cripto, e vocês vão entender no andamento da minha apresentação. Então, aqui está um diagrama que mostra que a Web 1 ela é totalmente estática, você apenas recebia a informação. Depois evoluímos para a Web 2, onde a gente tinha uma guia de mão dupla, né? Você consumia e também fazia a informação. E na Web 3, sim, só que a Web 2 ainda ela é centralizadora. E a Web 3 ela é totalmente descentralizada, de modo que todos participam da internet de uma forma muito mais justa. Quais são os problemas da Web 2, gente? A Web 2 ela é conectada, mas ela é totalmente centralizada. Poucas pessoas. Eu tenho que ficar admitindo gente aqui, Acabei de admitir aqui. Ah, pronto, então tu consegue, né? Uhum. Pronto. Vocês estão vendo minha apresentação agora de novo? Sim, tá tudo normal. Pronto. Já apareceu para mim aqui, já autorizei e já segue mais. Pronto. Então, ela é uma Web 2, ela é centralizada, gente. Poucas empresas mandam nessa web. Leia-se Google, Facebook, YouTube. Essas pequenas empresas, elas centralizam o poder, onde poucas plataformas controlam os dados, as decisões e os lucros, né? A monetização ela é totalmente injusta. A maior parte do valor gerado vai para a empresa e não para o criador do conteúdo. Falta de privacidade. Existe uma coleta excessiva de dados e termos de usos invasivos, aqueles contratos que a gente tem que aceitar para poder receber um e-mail grátis. Manipulação algorítmica. Os algoritmos influenciam comportamentos e limitam a autonomia do usuário, transformando em monopólios digitais onde existe baixa concorrência, autocontrole e barreiras à inovação. O diálogo ele é unilateral. Os usuários consomem e produzem conteúdo, mas têm pouca voz sobre as regras do jogo. E esse aqui é o mais importante para mim, a ausência de propriedade real. Os usuários não têm controle verdadeiro sobre seus dados, identidades ou ativos digitais. Eu vou dar alguns exemplos aqui, gente. YouTube, por exemplo, tem uma monetização bem injusta. Se eu não me engano, posso estar errado, mas é em torno de 70% do que o produtor de conteúdo faz, 70% fica para o YouTube, 30% é que vai para o criador de conteúdo. Falta de privacidade, a gente conecta essas plataformas com nossos e-mails, com nossos dados. E, principalmente, a propriedade real. Eu vou dar um exemplo, sem julgar o mérito, mas há um tempo atrás tinha um youtuber famoso no Brasil, acho que ele era do canal mais famoso de podcast do Brasil. Ele falou uma coisa que a plataforma achou que não deveria ser falada, tirou o cara da plataforma e ele não tem mais acesso aos próprios vídeos dele. Por quê? Porque a propriedade do vídeo não é do produtor de conteúdo, e sim da plataforma. Isso aqui tudo se chama Web 2, gente. E aí, como tudo se evolui, né, a gente está entrando agora na Web 3, que é a internet descentralizada. Então, ela é baseada na tecnologia da blockchain. Essas palavrinhas, a gente vai tentar explicá-las bem detalhadamente, dando alguns exemplos da vida prática, para poder vocês começarem a adquirir esse novo linguajar. Então, a blockchain é a tecnologia
das criptomoedas. Ela é uma tecnologia descentralizada e absurdamente segura. Ela, de fato, ela dá propriedade digital para quem a detém, através de NFTs, contratos inteligentes e ativos digitais. Fiquem tranquilos que tudo isso vai ser destrinchado mais na frente. Ela nos dá autonomia, os usuários como dono dos dados e dos ativos, e tem muito menos intermediários, porque as conexões são diretas entre as pessoas e os serviços, né? Aí, para vocês terem uma ideia aqui, isso aqui é o YouTube do futuro, gente. Essa aqui é uma plataforma chamada Odyssey, ela é baseada em Web3 e ela já tem uma carteira cripto inata dela. E o que é que acontece? Você é remunerado para assistir, comentar, curtir, seguir, criar e etc. Tudo que a gente já faz no YouTube, só que a gente vai ser remunerado para isso. Com uma moeda também baseada igual ao do Bitcoin, que ela vai ser desinflacionária. E essa moeda ela vai girar aqui dentro desse comércio. De que forma? Por exemplo, se você for um produtor de conteúdo, por exemplo, digamos que o Flow entre aqui, para ele fazer o booster dos vídeos deles, ele vai precisar usar essas moedinhas. Então isso vai gerar uma demanda interna e isso gera valor, tá? E como essas moedas são finitas, quanto mais cedo você entrar e começar a minerar essas moedinhas, teoricamente, no futuro isso vai tender a ter uma alta valorização. Outro detalhe é que você pode criar um canal hoje e já fazer uma live. Você não precisa ter mais de 1.000 inscritos para fazer uma live como no YouTube. Outro detalhe importante é que todos os seus vídeos são seus. Se por acaso a Odyssey disser que você não faz mais parte dessa plataforma, à medida que você sai dela, você leva tudo com você, porque, na verdade, tudo que é baseado em blockchain, você fica com a propriedade. Outro detalhe é que você não entra nessa plataforma através de dados, como e-mail. A gente entra anexando uma carteira cripto, tá? E aqui está a foto da página principal, que é bem similar ao YouTube. Inclusive, se você tiver um canal no YouTube, acho que é nessa função aqui que ele sobe automaticamente todos os seus vídeos. Então já imaginou o dia que o Igor do Flow chegar aí, galera, a gente vai manter esse canal no YouTube, mas a gente está subindo esse mesmo canal numa plataforma chamada Odyssey, onde vocês vão poder ganhar dinheiro para fazer a mesma coisa que vocês fazem aqui. No outro dia o YouTube, ou ele se adapta ou ele quebra. Tá? No outro dia as ações do YouTube despencam. Pode ver que eu já acumulei essa fortuna aqui, porque realmente eu ainda não interajo muito. E essa foto é antiga, é do mês de junho. Mas está aqui, ó, os créditos, tudo que eu fiz, eu recebo um pagamentozinho. E já pensou se isso aqui fosse em Bitcoin? Então, é uma plataforma muito mais justa, onde o dinheiro ele não fica concentrado na plataforma. A plataforma, na verdade, ela fica com a menor parte, e que já é muito dinheiro. Mas todo mundo ganha, e principalmente o produtor de conteúdo, que é o que mais ganha. Ele vai ter acesso aos dados deles, é tudo dele. Então isso aqui muda completamente o jogo, tá? E a gente está vendo que o mercado cripto ele está crescendo no mundo todo, e por incrível que pareça, o Brasil está na vanguarda disso, gente. Acho que pela necessidade, né, muita gente marginalizada na economia, que leva a buscar outras alternativas, né? Então, aqui, ó, em setembro de 25, o Brasil é o quinto país com maior adoção de criptomoedas do mundo. Então, isso aí é muito significativo para a gente, né? Então, a gente está na vanguarda, a gente está num país que realmente tem muita influência no mundo cripto. E esse mercado da Web3 é um mercado que ele já é trilionário, tá? Isso aqui está em 3.000 bilhões, então é trilhão. E a tendência nos próximos 10 anos ele atingir 100 trilhões de dólares. É um negócio absurdo. Hoje a gente está um pouquinho girando em 4, às vezes cai um pouquinho, o Bitcoin está corrigindo agora, mas hoje a gente está mais ou menos em 4. Ele ainda vai chegar em 100 para 2034, essa é a projeção. Tá? E aí a gente vai entrar
numa ideia agora. O que é uma inovação disruptiva? Essa palavrinha disruptiva ela vai ser muito comentada. Então, eu tô lendo esse livro aqui, eu já li esse livro aqui, ele é muito interessante, gente. Ele mostra que grandes ideias contrariam o senso comum. Essas ideias que quebram paradigmas, elas são difíceis de serem adotadas pela sociedade. Adotadas que eu falo no sentido de entendimento, tá? Quando uma coisa ela quebra um paradigma, é difícil para quem está vivendo aquela quebra de paradigma entender. Então, por exemplo, quando o Google foi surgir, no começo do Google, a ferramenta de busca era vista como uma péssima maneira de ganhar dinheiro com publicidade. O valor do inventário de publicidade tinha como base o número de visualizações da página e o tempo de permanência no site. E o que o mecanismo de busca faz? Ele leva o internauta para fora do site o mais rápido possível. Ninguém considerava isso um bom modelo de negócio. Mas o Google, é claro, ficou o pé e reescreveu as regras da propaganda na internet. Então, nesse livro que eu estou lendo, ele mostra como era difícil você vender esse plano de negócio para quem ainda não tinha a visão na frente. É difícil você entender valor nisso. Outro exemplo é o Airbnb. No começo, o conceito parecia absurdo. Quem alugaria um quarto vago de sua casa para um desconhecido, por uma noite? E quem dormiria no quarto de alguém que nunca viu na vida? Quem seriam os doidos de cada lado dessa transação? E hoje você vê que é um mercado totalmente consolidado. Isso serve para Uber, para tudo que é disruptivo, gente. Então, assim, para a gente entender de Bitcoin, a gente tem que entender de dinheiro. E dinheiro, ele também é uma tecnologia. Com o andamento da nossa sociedade, a complexidade das nossas transações financeiras foram exigindo novas tecnologias para isso. E por que dinheiro é uma tecnologia? Primeiro, ele resolve um problema específico. Segundo, ele evolui. Terceiro, ele depende de regras, de arquitetura. E o quarto, ele pode ser substituído por tecnologias superiores, que é exatamente onde a gente está agora. O Bitcoin é apenas a próxima etapa dessa evolução. E por que ele é a próxima etapa? Primeiro, que ele é digital. Segundo, ele é totalmente descentralizado, não existe um dono, não existe como você mudar as regras. Ele é absurdamente escasso, ele é o ativo mais escasso que existe. Ele corta todos os intermediários, porque as transações são de pessoa para pessoa, e você é quem controla seus ativos. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a propriedade de fato de algo. Por exemplo, o seu apartamento, sua casa não é seu. Você paga um aluguel para o Estado anual, chamado IPTU. Se você não pagar, vai ter sanções. E se porventura o Estado quiser passar um viaduto na sua casa, ele simplesmente vai lá, dá um valor, paga, lhe tira de lá e passa o viaduto. No caso do Bitcoin, cara, nem um juiz federal consegue tirar de você, a não ser que você queira. Você não precisa passar ele para ninguém, nem em herança, nem para nada, a não ser que você queira, tá? Então, de fato, é a primeira vez que a gente controla alguma coisa. E para mim, isso é um dos maiores poderes que o Bitcoin nos dá. Há um tempo atrás, o Bitcoin já foi o quinto maior ativo do mundo, gente. O primeiro é o ouro, que é um ativo milenar, né? Seguido pela Microsoft, Apple, Nvidia, Bitcoin, Amazon, Google e a prata. Percebo que esses seis, um, dois, três, quatro, cinco, esses seis aqui estão conectados com tecnologia. O primeiro é o ativo maior do mundo, que é milenar, e o oitavo é a prata. No meio está a tecnologia. E o detalhe, a Nvidia, para quem não sabe, teve uma época que ela estava quase quebrando. E sabe o que foi que segurou a Nvidia e botou ela onde ela está? A necessidade de chips para fazer mineradoras de Bitcoin. Então a Nvidia só está aqui muito graças ao Bitcoin. E vocês vão ver mais na frente como são poderosas as fazendas que fazem a mineração dele, tá? Hoje, com essa correção, o Bitcoin deve estar em oitavo lugar. Então vamos falar aqui um pouquinho da história do dinheiro, tá? O dinheiro, ele teve uma evolução
que a gente começou com o escambo e foi passando para metais preciosos, para moedas de metais preciosos, dinheirinho de papel, dinheirinho de plástico, dinheirinho digital e dinheirinho cripto. Então, cada evolução dessa foi um paradigma. Você imagina você mostrar para o seu avô que era mais vantajoso você trocar suas moedinhas de ouro que ele guardava em casa por papel pintado de um banco. Você fazia o seu avô entender que era melhor você guardar suas moedinhas de ouro no banco e ganhar papelzinho pintado. E depois a mesma coisa com o cartão de crédito, que eu vou mostrar aqui. Então, a mudança da moeda de ouro para o papel pintado foi uma quebra de paradigma, gente. Isso teve que ser imposto pelo Estado. O Estado teve que botar leis para você trocar isso aqui. E quem não usasse o dinheiro podia até ser preso. Então, não foi uma coisa fácil de mudar o paradigma do dinheiro, tá? Ainda mais do papel para o plástico. Já foi outra coisa. O Estado também teve que intervir aqui para você entender que era melhor você andar com cartão de crédito do que cheio de dinheiro. E agora a gente está passando pelo terceiro paradigma, que é trocar o plástico pelo Bitcoin. E as pessoas têm que entender como é que se faz isso. Aí, primeiro, a gente vai tentar entender por que, que o dólar tem essa dominância global, né? Por que, que o dólar é a moeda do mundo, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história. A gente vai aqui para a Primeira Guerra Mundial, principalmente no final da guerra, com os tratados de paz, né? Porque foi os Estados Unidos que reconstruíram a Europa. E com isso eles ganharam muito dinheiro. Então, com a injeção de muito dinheiro nos Estados Unidos, foi o maior crescimento econômico daquela época. Foi o boom econômico dos anos 20, que criou-se aquela frase famosa American Way of Life, baseada no consumo, urbanização e modernização, que é compre e você vai ser feliz. Quanto mais você comprar, mais feliz você vai ser. Isso ocasionou deles virarem uma potência econômica mundial, expansão do crédito e valorização da bolsa de valores, crescimento industrial com inovações tecnológicas, aumento da produção em massa e consumo, chamado de Fordismo, né? Então isso aqui foi um boom gigantesco, rápido, um meteoro. Agora, gente, tudo que sobe rápido demais também cai, né? Então, em pouco mais de uma década, todo aquele boom que eles deram muito crédito, não se sustentavam, porque vocês vão perceber que esse sistema financeiro ele é muito frágil. Ele é baseado em dinheiro fracionário, gente. O dinheiro não existe de fato, tá? Mas isso é mais para frente. Então a gente caminhou para uma crise que foi chamada a Depressão de 29, onde a gente saiu da euforia para a queda, uma superprodução agrícola e industrial que levou à queda dos preços, o alto uso de crédito e especulação na bolsa sem lastro real. Aqui em 24 de outubro de 29 foi a quinta-feira negra, a bolsa americana entrou em colapso e o início da Grande Depressão afetando também economias do mundo todo. Então aquela fotozinha do slide anterior de felicidade, já contrastando com a fila do povo para pegar café e donuts, porque não tinha dinheiro para comprar café. Então, e outra coisa, quem é que vai pagar essa conta, né? Porque o rombo foi muito grande. Aí fez o quê? O Estado teve uma belíssima ideia. Ele fez o confisco do ouro, provando que, de fato, a gente não tem propriedade nenhuma sobre nossos ativos, né? Então, aqui em 33, 1º de maio de 33, sob ordem executiva do presidente, foi baixado esse decreto, que eu acho que está traduzido aqui, pronto. Sob a ordem executiva do presidente, emitida em 5 de abril de 33, todas as pessoas são obrigadas a entregar todas as suas moedas de ouro, barras e certificados de ouro, para dar para a Reserva Federal. E outra coisa, eles orçaram bem menos do que valia, que é aquela coisa, né? O Estado é que diz o quanto seu dinheiro vale. Se você não fizesse, violasse essa ordem executiva, você teria uma multa de $10.000 ou 10 anos de prisão.
US$ 10.000 é dinheiro muito hoje. Imagine 33, gente, quanto isso não valia, né? Então, US$ 10.000 em 1933, em 2025 equivalia a US$ 240.000 de multa, tá? Então, isso aqui foi considerado o maior roubo de ouro da história e foi um roubo oficial, né? Onde o Estado resgatou seu ouro pagando X e no outro dia que ele resgatou seu ouro, o ouro valia X mais Y. Ele mesmo se, se valorizou. Temos aqui outro exemplo clássico. Quem viveu os anos 90 lembra muito bem. O confisco do Collor, né? O confisco das cadernetas de poupança, onde no primeiro dia de governo dele só podia, acho que tinha R$ 100 na poupança, e o resto era confiscado. Teve gente, muita gente se matou, famílias foram desoladas, e o Estado, como sempre, ele é o dono do nosso dinheiro, né? Então, o Estado do Brasil, o valor aproximadamente de confisco foi de US$ 120 bilhões, com valores atualizados. O contexto era para conter a hiperinflação. O governo lançou um plano econômico que bloqueou todas as poupanças acima de 50 mil cruzeiros por 18 meses. Consequência: milhares de brasileiros perderam acesso imediato às suas economias, houve quebradeira generalizada, aumento de desconfiança no Estado e um trauma econômico que dura até hoje, né? E aí a pergunta é, depois de tudo que eu mostrei para vocês, você acha que de fato o dinheiro é seu? O dinheiro que está no banco, você acha que é seu? E o Bitcoin é o primeiro ativo do mundo que é 100% propriedade privada, como vocês vão entender mais na frente. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito um tratado que se chamou Plano Marshall, onde a Europa novamente foi reconstruída pelos Estados Unidos. E com esse Plano Marshall foi onde o dólar virou o dinheiro mundial, gente. E foi feito o maior acordo monetário do mundo, que foi conhecido como a Conferência de Bretton Woods, onde em 1944 os Estados Unidos, com mais 44 países, determinaram que o padrão ouro ia ser baseado no dólar e que a onça ia custar nessa época US$ 35. Então, a partir daqui é que o ouro virou o dinheiro mundial. Então, aqui tem o acordo de Bretton Woods e a validação do dólar como moeda mundial. O dólar começou a ser o lastro do mundo baseado no ouro, né? Teoricamente, nessa época, para você imprimir dólares, você tem que ter o lastro em ouro. Então, qual era a jogada? Os Estados Unidos imprimiam dólares, os outros países pegavam o ouro deles e davam para os Estados Unidos e recebiam dólares. Isso foi uma estratégia maravilhosa, gente, porque o resto do mundo ficou com papel pintado e os Estados Unidos com todo o ouro da galera. Aí o rapaz, aí aqui a gente tem um recorte do, do Uric, né, Fernando Uric, falando um pouquinho dessa época. Deixa eu botar aqui. Porque o mundo aceitava dólares como se fosse ouro. Virou um novo ouro. E os Estados Unidos poderiam imprimir dólares. Através do Fed, os Estados Unidos tinham um superpoder, o de imprimir dinheiro livremente. E foi isso que eles fizeram. E aí o que acontece? Depois, o Charles de Gaulle, ele ficou achando que os Estados Unidos já estavam imprimindo muito mais dólares do que de fato eles estavam recebendo em ouro. Aí ele deu início à operação chamada Vide Gosset, que era bolsos vazios, alguma coisa do gênero, traduzindo, que foi um plano em 3 anos ele devolver esses dólares para resgatar o ouro dele. Para vocês terem uma ideia, gente, essa era a época que o dinheiro ele viajava em trens, em navios e tudo. E diz a história que foram mais de 100 navios carregados de dólares e mais de não sei quantos aviões voando para os Estados Unidos para devolver os dólares e resgatar o ouro, porque eles acreditavam que o dólar já estava inflacionado.
Isso causou um efeito dominó, incentivando todos os países a fazer a mesma coisa. Aí qual foi a saída? A nova saída do governo? Aí aqui, ó, esse rapaz chamado Nixon, ele em agosto de 71, ele anunciou o final do padrão ouro. Ele disse assim, ó, galera, a partir de hoje a gente vai poder imprimir dólar o quanto a gente quiser. Eu não preciso ter ouro para laxar, não. Tá certo? E quais são as consequências do final do padrão ouro e o começo do controle do dinheiro? Vejam a impressão de dólares nos Estados Unidos após esse fato, que foi mais ou menos aqui. Antes desse fato, a impressão de dólares era bem flat. A partir daqui, está mais alto que o Bitcoin isso aqui, né? Eu acho. Esse gráfico aqui de impressão de dólares. Consequentemente, entrando mais dólares na economia, aumentou a inflação também na mesma época. Você vê que a inflação gerava aqui por baixo e depois só foi uma queda livre ao inverso, né? E outra coisa, houve um disparate na produtividade em relação à remuneração. Até 71, você praticamente produzia e seria remunerado quase 1 para 1. Por exemplo, se você constrói um iPhone, você vai ganhar X. Se você construísse dois iPhones, você ganharia 2X. E agora, cara, tu produz 270% a mais do que aqui e tu só ganha 26% a mais. É uma diferença de 10x, tá? Que a gente está defasado. Então a gente trabalha muito mais para ganhar muito menos. Isso aqui em 2017, tá? Isso aqui já está atrasado. E o efeito Cantillon? Por que a impressão de dinheiro não beneficia você? Né? Porque o dinheiro ele sai daqui, do aparato estatal, ele sai para os dívidas soberanas, para os grandes fundos, os grandes bancos e as corporações. Depois ele entra no mercado de capitais, que são as grandes empresas, os detentores de ativos financeiros e os bancos comerciais, para depois ele chegar para a gente. Então a gente já pega um dinheiro muito caro. Quem pega o dinheiro novo é que pega o dinheiro barato. Tá? Então quem é que paga a conta? Imagine só quem é que paga a conta? A gente, pagando toda essa carga tributária e recebendo praticamente zero em troca. Né? E aqui um pensamento que é muito peculiar. O golpe do século. Você paga imposto sobre o que você ganha, você paga imposto sobre o que você gasta, você paga imposto sobre os bens que você tem, onde você já pagou imposto para comprar com dinheiro que já foi tributado. E depois que você morre, sua família paga imposto sobre esses bens. Ou seja, é imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. E a gente chama a moeda fiduciária, a moeda emitida por governos, de fiat. É uma moeda frágil, inflacionária, e agora sem o lastro, vocês viram que praticamente não vale nada, né? O dólar, em mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, ela foi depreciada em 90%. Já o real, ele é muito mais rápido, gente. Ele, em coisa de 30 anos, ele já caiu também 90%. Ele cai 3 vezes mais rápido. E fora isso, a gente também tem um lance da reduflação, né? Que as coisas vão mantendo o mesmo preço, mas porém vão ficando menores, né? Então, uma dúzia de ovos agora são 10 ovos. O tamanho dos fósforos era de 240 e foi para 200. Então, essa reduflação ela mantém o mesmo valor da caixa de fósforo, no valor nominal, mas você está recebendo muito menos. Então, tudo isso aqui vai mostrar o quão frágil é esse sistema fracionário. E a cada 4 anos a gente tem uma crise econômica. Você vê aqui em 2008 a quebra do Lehman Brothers, 2012 a fuga do capital dos PIGs, 2016 crise da dívida pública da zona do euro e assim por diante. E essa de 2008 em específico foi o que ocasionou o Big Bang do Bitcoin, né? Essa foi uma das maiores quebras do sistema financeiro, onde foi conhecido como o subprime, né? Onde você comprava uma casa, fazia a hipoteca da casa, e dentro dessa hipoteca existiam vários ativos bem ruins, vamos dizer assim,
Isso criou uma bolha. Se eu não me engano, nessa época, foi tanto imóvel vendido nos Estados Unidos que garotas de programa, às vezes, tinham 2, 3, 4, 5 casas, galera. Para vocês verem o nível de bolha que estava nessa época. E quando quebrou essa bolha, foi a maior quebra da história depois do 11 de setembro. O Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, quebrou e ocasionou uma quebra no mercado absurda. Fechou o Lehman Brothers, pessoas saindo atrás do seu dinheiro e não tinha. E tem 2 filmes que mostram perfeitamente essa época. O mais famoso deles, que é o The Big Short, que é a grande aposta, com Brad Pitt, com atores famosos. Ele vai mostrar o lado dos investidores dessa época. E o outro, que para mim é até melhor, que é o Too Big to Fail, Grande Demais para Quebrar, que ele vai mostrar o lado dos bancos e do Estado, o que eles tiveram que fazer para poder evitar a quebra mundial, que, salvo engano, se o mercado caísse mais 8%, não teria mais volta no mercado. Então, essa crise foi o que ocasionou o Satoshi Nakamoto ter a grande sacada, né? Porque ele percebeu que o dinheiro físico, que existe uma guerra ao dinheiro físico e o fim da privacidade, né? E principalmente quando entrar aqui o CDBC, que são os Central Bank Digital Currency, são as criptomoedas dos bancos centrais. Eles também estão querendo entrar nessa jogada, né? E aqui o Bruno Perini mostrando aqui exemplos de como a gente não tem soberania dos nossos ativos. A Espanha impondo regras para você fazer saques acima de 3 mil euros. Hoje a situação está ruim, mas no futuro vai ficar pior quando chegar o real digital, conhecido como Drex. Parece que hoje eles estão mexendo alguma coisa nisso. E com o Drex eles vão poder rastrear cada centavo, definir onde e como o seu dinheiro pode ser usado, criar um prazo de validade para forçar o consumo, taxa de juros negativas e etc. Eu vou mostrar aqui um vídeo do, do diretor do Banco Central, aliás, diretor do Itaú, fazendo uma apresentação no Banco Central, e veja o que ele fala e depois eu vou chamar a atenção para alguns pontos, tá? Deixa eu dar o play aqui. Que faz Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque isso já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então, no futuro, você pode pensar no pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 quilômetros da sua casa. Então, você tem programabilidade desse dinheiro, traz inteligência desse dinheiro. E aí, acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então, você trabalha na evasão fiscal também. Então, tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora, tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então vamos dispensar um pouquinho aqui o que o rapaz fala com tanta naturalidade, né, minha gente? Vamos ver aqui, ó. Pode resolver a questão do dinheiro programável, pagamento do Bolsa Família, por exemplo, onde você só pode comprar comida. Veja só, e se o cara tiver sem gás? Como é que vai fazer? E se o menino do rapaz estiver precisando de remédio? Ele só vai poder gastar esse dinheiro programável em comida. Se ele for passar qualquer outra coisa no supermercado ou na farmácia, esse dinheiro não passa. Aí vamos lá. O Drex na pandemia, por exemplo, ele poderia botar um raio de 5 quilômetros que você poderia só comprar em 5 quilômetros da sua casa. Aí você veja pessoas que moram em sítios, em coisas afastadas. Por exemplo, meu afilhado mora num bairro aqui, na minha cidade, que é um pouco afastado, e que talvez, para ele ter acesso a alguma coisa da sua necessidade, ele precisasse se deslocomover mais do que 5 quilômetros. Esse dinheiro não iria passar, porque ele é totalmente programável. Então, ele está dizendo em que você pode gastar o seu dinheiro, até onde você pode gastar o seu dinheiro. Eles chamam isso de programabilidade no dinheiro, e acho que você pode fazer mais coisas. Eles podem fazer mais coisas de controle. E outra coisa, veja só, isso aqui é lindo. A lojinha que só aceita dinheiro
e provavelmente está fazendo evasão fiscal. Até um dia desse, pelo que eu me lembro, gente, a gente utilizava papel para comprar as coisas, né? E ninguém deduzia que você era evasor fiscal, que você era um criminoso, porque você está aceitando dinheiro de papel. Ninguém tinha essa noção. Mas ele está passando a imagem de que se o seu comércio não aceita o Drex, você está fazendo evasão fiscal. E tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. Que bom que tem desafios, porque a gente já é estuprado todos os dias e com esse aí, meu amigo, quem não se defender tá lascado, né? E aí, gente, a nossa próxima parada é o Bitcoin, de fato, né? Porque ele vai ser uma resposta a todo esse sistema frágil, centralizador, controlador, onde a gente não tem a menor voz ativa, onde a gente tem que pedir por favor para usar o nosso próprio dinheiro. Por exemplo, agora a gente está no domingo de 11 horas da manhã e se eu quiser fazer uma transferência para outro país, por exemplo, utilizando meu banco, eu não consigo. Eu não consigo hoje pagar, em feriados, eu não consigo pagar o IPVA do meu carro. Não, teve um dia que eu bati até um print no meu Instagram mostrando isso. Então, assim, você tem que pedir permissão para o seu banco para você mexer no seu próprio dinheiro. E esse dinheiro que já foi tributado e vai ser retributado por diversas vezes durante a vida útil dele. E o Bitcoin, junto com os criptoativos, é uma saída para a gente recuperar um pouco desse poder que foi nunca foi nosso. A gente não sabe nem o poder de ter a autocustódia, né? E na próxima apresentação a gente pode entrar nos processos mais específicos do Bitcoin. Aí eu vou perguntar aos meus colegas aqui se querem continuar, como é que a gente pode fazer. Se querem falar alguma coisa, dar alguma opinião. Não, é isso aí mesmo, Pedrão. Acho que a única opinião que a gente tem para dar é que as pessoas vão ter que. Não é nem uma questão de, eu quero ou não quero, é uma questão de necessidade mesmo, de aderir ao Bitcoin, pelo fato de ser uma das. Eu acho que é a única coisa que a gente tem hoje no mundo que a gente tem realmente a posse, né, do nosso trabalho. Porque ninguém consegue dinheiro para comprar Bitcoin através de, caiu do céu. Todo mundo soa de alguma forma com a sua profissão para conseguir ir lá e comprar o ativo. Então, o único ativo que hoje a gente tem real poder sobre ele, e não ele sobre nós, né, ou o sistema, nos cobrar 300 vezes os impostos que nos cobram, é o Bitcoin. É uma questão só de tempo. Eu vejo dessa forma, é uma questão de tempo. Quem vai aderir, vai aderir. Quem não vai aderir, vai passar mais trabalho para conseguir depois. É como a gente fala, né? Cada um vai comprar o Bitcoin no preço que merece. Claro, não é a propriedade privada, né, cara? Porque como tu falou durante a tua apresentação, o que a gente tem hoje? Tu compra um carro, ele não é teu. Não, você não tem nada. Né? Tu vai lá e tu fala, tu tem uma empresa, tu tem um carro, tu tem casa, tu tem outros bens. Aí um funcionário teu te processa. A justiça vem porque tu vem tudo para pagar a indenização do funcionário. Uhum. Então tu não tem nada, o que tu tem? Tudo que tu tem como é que é? Você tem um vale, cara. Você tem um vale. Você tem um vale. Você dá o seu dinheiro pro banco, o banco bota um número na tua tela do celular e fala, Agora, por último, tu falou aí da transferência, né? Hoje a gente tem o Pix, mas o Pix é rápido, prático, faz transferência para todo mundo, para qualquer hora e tudo mais. Mas vocês percebem que há um tempo logo que inventaram o Pix, era tudo liberado, fazer transferência, o que queria, o valor que queria, tinha que se acertar com o banco ali que estava usando os limites. E estava zerado. Aí passou, acho que meio ano, um ano e pouco, e foram lá, a partir do final de semana, agora tu só pode fazer Pix de R$2.000 no máximo. Mas é. A partir das 10 da noite, tu já só pode fazer Pix de R$500. É verdade. Então, já botaram um controle no Pix. Aí vindo o Drex, meu velho, não tem, é só aí, questão de planar. Aí eles zeraram o jogo, cara. Outra coisa,
O juiz bloqueou sua. Ah, tá devendo pensão, qualquer coisa. Cara, já é direto, já vai direto pelo sistema. Por exemplo, veja só o controle que pode ser feito. Veja só. Digamos que o Estado diga que você é alcoólatra. Você tem um diagnóstico de alcoolismo, e aí o Estado pode controlar o seu dinheiro, que você não pode comprar álcool com o seu próprio dinheiro. Entendeu? Então, você pode não comprar cigarro, ele pode direcionar completamente onde você pode gastar. Outra coisa, ele pode estar o comércio do amiguinho do patrão. Não aceita no comércio do Cauã, só aceita no comércio do Pedro. Entendeu? Aí você vai percebendo o controle e eles vão botando, cara, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Você vê o diretor do Itaú, falando, porque a gente vai ter controle, que vai ser lindo, porque a lojinha aqui não aceita o Drex. Mas a logística, eu acho maravilhosa a logística, né? Porque eles fazem tudo de caso pensado. E eu acho que muitas das pessoas estão uma venda na frente dos olhos e não enxergam. Porque o quê? Começa mostrando que é um cenário lindo e tudo mais, é uma novelinha da Globo, cara. É exatamente Mas isso é normal, isso é natural, isso é bom. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é muito bom para você. Aí eu troço bem. Né? E aí as pessoas pensam, olha, os preços da novela já tem fim. Trolha. Mas cara, é impressionante. É impressionante, cara, como a gente foi adestrado a aceitar isso e achar bom. Você veja aí um rapaz chamado Tiradentes, ele fez uma Inconfidência Mineira exigindo uma resolução para um imposto de 20%. Eles já achavam isso uma atitude absurda. Então, eles se revoltaram contra o Estado, de modo que quem era o cobrador desses impostos, que eram de nós, ele era visto como um traidor, ninguém queria nem perto, ninguém queria amizade. E hoje, pelo adestramento, você faz concurso para ser auditor fiscal da Receita Federal. Eu não estou dizendo que não tenha que existir, gente, mas eu só estou falando da mentalidade das pessoas, porque você vê vários exemplos de casos que fogem completamente da curva. Eu já vi gente sendo barrada no aeroporto, um casal, porque estava com uma quantia em dinheiro, R$ 10.000, e o agente lá do Estado estava vendo que o cara tinha sido demitido e como é que ele estava com R$ 10.000 se ele tinha sido demitido e o que é que ele estava fazendo, e estava nitidamente mostrando que ele estava viajando justamente para espairecer da demissão, e o cara é um trabalhador, ele tinha dinheiro guardado, mas o agente do Estado estava gastando as horas que a gente paga dele, em vez de ele estar procurando marginal de fato, bandido e etc., está num casal comum e empatando a vida da galera. Isso a gente chama de força. Diariamente, né? A gente vê isso diariamente, Pedrão. A gente vê isso diariamente. Se pegar o dia a dia, esse pessoal que é mais jovem, que vai para festa e tudo mais, sempre tem uma viatura para estar incomodando, entendeu? Não que não tenha que estar lá para fazer segurança, para evitar um confronto, para evitar uma briga, uma discussão. Hoje em dia tudo está mentido, né? Então, não acho que não tenha que estar lá para promover a segurança. Acho que tem, mas tu vê o comportamento dos agentes totalmente equivocado com o que a real função deles, né? Mas você vê até no sistema de multas, cara. Multa de trânsito, por exemplo. Aqui na minha cidade é um negócio. O Estado não está preocupado o Estado não está ali preocupado em lhe educar. Porque o fato da multa era para você não precisar nem passar pela multa para você seguir a regra. Mas já que você não seguiu a regra, cara, a gente vai tirar um pouquinho aqui do teu bolso, mas eu vou te educar para tu não repetir isso, porque isso aqui pode matar uma pessoa, pode gerar um problema maior. Mas não, é só um negócio. Eles fazem justamente para você ser multado, para gerar o ativo. Eles não querem nem saber quem foi que fez, o que fez. Eles só querem a placa e o endereço para mandar o boleto. Exato. Então, é por isso que quando eu vejo bitcoiner, bicho, com político de estimação, defendendo A ou B ou C, cara, a gente... Na verdade, essa galera tudo faria do mesmo saco, porra. Para um lado para o outro, mas quem manda tá em cima desses dois aí, entendeu? Então, hoje é o lance do dividir para conquistar, né? Nós somos os gravetos
e eles nos dividem em pequenos movimentos, porque se a gente é parcionado, a gente não vira um tronco, né? Porque os gravetos todos juntos viram um tronco para a gente poder se defender. E os gravetinhos todos dispersos não tem força nenhuma. Então hoje a gente está com discussão política baseada em emoção, em político de estimação, onde você só ataca o outro, mas não vê o próprio umbigo, porque virou time de futebol, né? Sim. Então hoje não se constrói um pensamento para a gente querer evoluir, querer melhorar, devolver poder para a gente, cara, a gente poder dialogar. Hoje não tem mais diálogo, entendeu? Então fica difícil. E o Bitcoin, os criptativos são justamente um cano de escape para pessoas como nós, que estão incomodadas com o sistema, que estão querendo... Na verdade, bicho, a gente está comprando tempo aqui, cara. Quando a gente investe em criptativo, Bitcoin, tá? A gente está investindo no ativo mais escasso da história, que vocês vão ver na próxima aula. Mas, na verdade, a gente está comprando tempo para nossa aposentadoria. Então, a gente está fazendo valer o trabalho que a gente tem no mundo tradicional, que vai gerar moeda fiat, que por si só já tem uma desvalorização desde que ela sai da fábrica. Então, a gente pega esse suorzinho do nosso trabalho, transforma em moeda forte, em moeda que dá reserva de valor, para ela lá na frente nos proporcionar tempo para ficar com nossa família, para evoluir espiritualmente, mentalmente, do nosso corpo, enfim. Para mim, o Pedro é isso. Pedrão, Só um detalhezinho que estão me avisando aqui que vai acabar a live em alguns minutos, tá? Então, se cair aqui... Tem uma pergunta aí do Pedro Lucas. O Pedro Lucas estava online. Está aí ainda, Pedro? Tá aqui. Como faz para ter acesso à plataforma? Qual a plataforma? Da Odyssey. Ah, eu mando aqui o link. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Como eu estou gravando, estou transmitindo e estou com a apresentação aberta, e quando ele abre com muita tela. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver se é esse link aqui. Acho que é. Aí aqui, Pedrão, como ele é uma plataforma ainda de transição, tá? Ele não é puramente Web3, você ainda faz cadastro via e-mail. Mas no futuro a gente vai fazer o login só pela nossa carteira. E aí depois a gente pode até... eu vou tentar entender mais dessa plataforma para a gente poder fazer lives a partir daqui. Mas a gente vai, com o tempo, se adaptando. Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente podia encerrar por aqui antes que o Mitch finalize por ele. Eu acho que para a primeira live aí deu para mostrar um pouquinho os motivos pelo qual o Bitcoin foi descoberto e o poder que eles nos dá, né, como sociedade. O caminho é esse. Exato. Minha gente, Mas tem bom, pessoal. Quem quiser falar mais alguma coisa aí, fica à vontade, ou então a gente finaliza. Pedrão, depois tu me envia no Telegram, no WhatsApp. Eu vou terminar aqui, vou comprimir ele, Cauã, e te viu, tá bom? Tá. Pois tá, gente. Pedrão, gostaria de parabenizar aí, cara, a live. Gostaria de parabéns, conteúdo de altíssima qualidade, entendeu? Valeu. Então, eu acho que quem não tá aqui nessa live, quem tá no grupo e não tá aqui, tá perdendo um conteúdo de primeira mão, entendeu? Então, pô, parabéns mais uma vez aí e, pô, eu tô divulgando para todas as pessoas que eu conheço que são pensadores, assim, né, que conhecem o mundo cripto, para eles realmente terem contato com essa didática sua, esse conhecimento que é muito valioso. Obrigado, beleza? Obrigado, galera, valeu mesmo. Tamo junto, cara. A gente tá fazendo um time forte aqui, cada um com suas habilidades. E vamos crescendo junto, vamos melhorando, vamos tentando ser melhor a cada dia, né? E tem isso, né? O Bitcoin traz mais isso, né? Que é a conexão de pessoas, a troca direta entre pessoa para pessoa, e a gente consegue fazer, quanto mais pessoas nós juntarmos nessa comunidade, como o Bitcoin Trader Club,
mais força e mais poder a gente vai ter de adquirir conhecimento, de adquirir a própria moeda ou outros ativos. Existem inúmeros ativos que estão em ascensão, estão em valorização. E esse network, eu acho que ele é mais valioso que o próprio Bitcoin. Eu também acho. Que é exatamente o que eu acredito. Eu acredito que a comunidade ela é mais forte do que tudo, porque o Bitcoin é uma ideia, né? E a comunidade ela que vai dar motivo para essa ideia existir. Exatamente. Somos nós, na verdade.